sentidos, verdades vão brilhar. De Jedi, com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. Estamos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. Estamos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, uma ótima saudação a quem nos acompanha. Aqui é o João Gilberto. E aqui é a Carla Maria. E juntos nós fazemos parte da equipe do portal TDW. E hoje o hangar está aberto para uma das naves, assim, mais icônicas da cultura pop. Vamos mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, no universo de Star Wars. Só que o nosso papo hoje não vai ser sobre qual o melhor caça estelar ou a cor de sabre de luz mais legal. De jeito nenhum. Hoje a gente vai, pra alma da saga, pro coração filosófico que o George Lucas construiu. Exato. E para guiar essa nossa exploração, a gente está usando como base um artigo nosso lá do portal chamado O Verdadeiro Poder Jedi. A compaixão de George Lucas. E a premissa, olha, é provocadora. Ela vem do próprio criador e subverte o que muita gente pensa sobre poder, né? Totalmente. Lucas disse, o poder de um Jedi vem de se desapegar. Desapegar, não de controlar, não de dominar, mas de soltar. Exatamente. Parece um contrassenso, não é? Como é que se pode ser poderoso abrindo mão das coisas? Pois é. E é justamente essa ideia que define todo o conflito entre Jedi e Sith e a jornada de cada personagem. Então, a nossa missão hoje é essa: desvendar como essa filosofia do desapego e da compaixão não é só um detalhe, mas é a viga mestra que sustenta toda a galáxia muito, muito distante. Vamos embarcar nessa? Vamos lá. Para começar, a gente precisa redefinir o conflito central. Jedi contra Sith não é simplesmente o bem contra o mal, como num conto de fadas, sabe? Não mesmo. É um embate filosófico profundo sobre a natureza da força e, sobre a própria vida. É uma disputa de visões de mundo. De um lado você tem os Jedi. Eles acreditam que o poder verdadeiro vem de se harmonizar com a força, de se render a ela. A força deles não está em impor a própria vontade, mas em agir com altruísmo, em ser um canal para algo maior. E a virtude máxima, o pilar dessa filosofia, é a compaixão. Mas não é só sentir pena de alguém, né? Não, longe disso. A compaixão de Jedi é um ato de autossacrifício. É entender que você faz parte de um todo e agir pelo bem desse todo, mesmo que isso custe algo a você. O poder Jedi de verdade é se desapegar do ego. E aí, do outro lado do ringue, temos o Sith.
E eles são a antítese completa disso. Total. Para um Sith, a força não é um oceano para se navegar. É uma ferramenta para ser dominada. É algo a ser subjugado, controlado, usado para benefício próprio. E a fonte de energia deles para isso são as paixões. A raiva, o medo, a ambição, o ódio. Eles acreditam que mergulhar nessas emoções intensas vai dar o poder necessário para quebrar qualquer corrente e serem livres de verdade. E aqui está o que eu acho mais genial na criação do Lucas. A grande ironia cósmica. Assim. Os Sith, na busca desesperada por liberdade através do poder absoluto, acabam se tornando os maiores escravos que existem. Exato. Eles se tornam prisioneiros das próprias paixões que tentam usar como arma. O medo da morte os torna paranoicos, a raiva os cega. A ambição nunca é saciada. Nunca. Eles vivem numa prisão de anseio e medo constante. Enquanto os Jedi, que pregam a rendição e o desapego, encontram a verdadeira liberdade. Liberdade do medo, do ego, da tirania das próprias emoções. É um paradoxo incrível que está no centro de tudo. A busca pelo controle leva à escravidão e a rendição leva à liberdade. Certo. Essa filosofia Jedi soa linda na teoria. Compaixão, desapego, altruísmo. Parece perfeita, né? Mas aí a gente assiste às prequels e fica com uma pulga atrás da orelha. Se eles eram os guardiões dessa sabedoria toda, por que eles falharam de uma maneira tão espetacular? Essa pergunta é o X da questão. E a resposta é a tragédia central da saga. A Ordem Jedi, na época do Anakin, tinha se perdido completamente de sua própria essência. Como assim? Eles cometeram o erro de qualquer grande instituição. Se apaixonaram mais pelas regras do que pelo propósito. Eles se tornaram burocráticos, é isso. Deixaram de ser monges espirituais para virar funcionários públicos da galáxia. Exatamente essa sensação. Eles transformaram a conexão viva com a força num conjunto de dogmas e códigos rígidos. A força deixou de ser algo para ser sentido e passou a ser algo para ser estudado e controlado. Ficaram arrogantes, então. Muito. Achando que entendiam tudo sobre a força e pararam de ouvi-la de verdade. E o artigo aponta uma coisa que, cara, virou minha cabeça do avesso. O personagem que o George Lucas via como o Jedi ideal, um modelo a ser seguido, era justamente aquele que o Conselho Jedi considerava um problema. Qui-Gon Jinn. Exatamente. Ele era o contraponto perfeito à estagnação da Ordem. O Conselho o via como rebelde, teimoso, porque a lealdade de Qui-Gon não era o código Jedi. Era a força viva, como ele chamava. Ele agia mais por intuição, pelo que sentia ser o certo, mesmo que fosse contra as regras. Isso. E é essa cegueira institucional, essa falta de compaixão real, que sela o destino do Anakin Skywalker. Faz todo sentido. Quando aquele menino assustado, cheio de medos e apegos, chega ao templo, o que a Ordem faz? Ela o julga. Diz para ele reprimir tudo, para não sentir falta, não ter medo. Eles não o acolheram, não tentaram entender a dor dele, deram um manual de regras e meio que esperaram que ele se virasse. Na prática, eles o isolaram emocionalmente e o empurraram direto para a única pessoa que oferecia um ouvido e uma solução para os seus medos, Palpatine. É uma tragédia construída passo a passo. E essa jornada do Anakin é o estudo de caso perfeito de como o medo consegue se vestir com a capa do amor. Porque assim, ninguém pode dizer que o Anakin não amava. De jeito nenhum. Ele amava a mãe, ele amava Padmé, ele amava com uma intensidade avassaladora. Mas era um amor que vinha de um lugar de pavor, né? O grande motor da vida dele era o medo paralisante da perda. Ele já tinha perdido a mãe de uma forma brutal e jurou para si mesmo que nunca mais passaria por aquilo. O problema dele, portanto, nunca foi a capacidade de amar, foi a incapacidade total de desapegar. Total. A ideia da perda era tão insuportável para ele que ele estava disposto a queimar a galáxia inteira para evitá-la. O amor dele não era generoso, era possessivo. É uma distinção fundamental. O amor compassivo, o amor Jedi diz, eu te amo e quero seu bem, mesmo que isso signifique te deixar ir. E o amor possessivo do Anakin dizia o quê? Eu te amo e por isso você não pode me deixar, eu não vou permitir.
Ele queria controlar a vida e a morte para evitar a dor. E essa busca desesperada por controle sobre o destino o tornou uma marionete nas mãos de Palpatine. Palpatine explorou esse medo de forma magistral. Ele sussurrou no ouvido do Anakin a promessa que ele mais queria ouvir: o poder de impedir a morte. E no fim, o amor que deveria ter sido a redenção dele se tornou a sua condenação. Na tentativa de salvar a Padmé, ele se tornou o monstro que a levou à morte. Ele destruiu exatamente aquilo que mais queria proteger. É a definição clássica da tragédia grega, só que com navos espaciais. Exato. Mas se a queda de Anakin é a grande tragédia, a saga precisava de uma correção, de uma esperança. E essa esperança, claro, vem na forma de Luke Skywalker. Ah, sim. Ele não é só o herói que vai explodir a Estrela da Morte. Ele é a resposta para o erro filosófico do Jedi. Perfeitamente colocado. O Luke triunfa onde uma geração inteira de Jedi supostamente mais sábios e treinados falhou miseravelmente. E o momento da verdade, o teste final, acontece na sala do trono do Imperador, em O Retorno de Jedi. Aquela cena... É de arrepiar. O Luke enfrenta o mesmo dilema do pai, o Imperador provocando, a raiva crescendo, os amigos morrendo lá fora, tudo o empurra para o lado sombrio. Ele luta com o Vader, domina o pai, corta a mão dele com um golpe de fúria e por um segundo ele tá ali pronto pro golpe final. O Imperador rindo vitorioso. É o mesmo roteiro da queda do Anakin. Mas então, algo muda. Ele para. Ele olha para a mão robótica dele, faiscando, e depois para o coto do braço do pai, com os fios expostos. E naquele instante ele não vê um monstro, né? Não. Ele vê um reflexo de si mesmo. Ele vê o futuro sombrio que o aguarda se ele continuar naquele caminho. E é ali que ele faz a escolha que salva a galáxia. Ele joga o sabre de luz fora. Joga fora. Num universo onde a maior arma é o sabre de luz, a maior vitória é conquistada ao se recusar a usá-lo. E então ele diz a frase que redefine tudo. Eu sou um Jedi como meu pai antes de mim. É incrível, porque ele não está falando do Darth Vader. Não, ele está resgatando a memória do Anakin Skywalker, o herói. E mais do que isso, ele está rejeitando a definição do Jedi da era prequel e a definição do Sith. Ser um Jedi por Luke não é sobre poder ou destruição. É sobre salvação, sobre compaixão. E é esse ato de pura misericórdia, de se recusar a matar o próprio pai, mesmo com tudo em jogo, que finalmente quebra o feitiço de Darth Vader. A compaixão incondicional do Luke foi a chave que permitiu ao Anakin, o homem, retornar. E aí vemos o sacrifício final. O Anakin se levanta, abandona o poder, o império, a identidade de Vader, tudo, por um único ato de amor, salvar o filho. Ele finalmente consegue se desapegar. Ele se desapega do poder, do medo e até da própria vida. E ao fazer isso, ele cumpre a profecia. O equilíbrio não veio pela força. Veio por um ato de amor paterno. Exato. Então, quando a gente junta todas essas peças, da queda do Jedi, a reinserção do Anakin através do Luke, qual é a grande mensagem que fica? O legado filosófico que o George Lucas realmente quis nos deixar? Olha, o legado é a ideia de que a compaixão não é uma fraqueza. É a força suprema. É um poder mais transformador do que mover pedras com a mente ou atirar raios com os dedos. É a força que redime, que cura e que conecta. A saga inteira nos ensina que o equilíbrio na força não é uma questão de ter a mesma quantidade de Jedi e de Sith, né? Não é uma balança numérica. Não, de forma alguma. O equilíbrio é uma escolha interna. É a capacidade de, mesmo sentindo raiva, medo, a tentação do controle, escolher o caminho da compaixão. O lado sombrio sempre vai existir, dentro e fora da gente. Sempre. O equilíbrio é a sabedoria para não deixar que ele nos domine, para escolher a luz mesmo quando a escuridão parece mais fácil ou mais poderosa. O Luke não erradicou o mal, ele provou que o bem pode triunfar. E isso tudo nos traz a um pensamento para levar para casa. Uma reflexão para além da ficção. Será que, em nossas próprias vidas, nessa busca incessante que a gente tem por controlar tudo, Carreira, relacionamentos... nosso futuro, será que a gente não está, ironicamente, nos afastando daquilo que realmente nos fortalece?
Uma reflexão poderosa. Será que não estamos nos tornando escravos da nossa própria necessidade de controle, como o Sith? E talvez a verdadeira força esteja em outro lugar? Talvez esteja na capacidade de ter empatia, de perdoar, de se conectar de verdade com as outras pessoas, de aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Talvez o verdadeiro poder, como o Lucas sugeriu, venha de se desapegar. Fica a reflexão. E, para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos, o artigo completo que inspirou nosso papo, O Verdadeiro Poder Jedi com Paixão, de George Lucas, tá lá esperando no portal TDW. E claro, não deixem de seguir o portal TDW em todas as redes sociais. Assim a conversa continua e ninguém perde as nossas análises sobre Star Wars e todo o universo da cultura pop que a gente tanto ama. Foi um prazer viajar por essa galáxia com quem nos ouviu. Nós somos do portal TDW. Um grande abraço e que a força esteja com você. Até a próxima. Até a